Uma onda de solidariedade possibilitou que 41 famílias recebessem cestas básicas com itens para a ceia de Natal e 48 crianças recebessem material escolar completo para o próximo ano letivo, assim como brinquedos. A Associação Espírita Casa da Esperança Chico Xavier agradece a todos que auxiliaram esta casa, não só neste Natal, mas ao longo de 2020, onde podemos fornecer mensalmente cestas básicas às famílias atendidas pela instituição. E seguimos, já nos preparando para os desafios que 2021 nos trará, e por isso contamos novamente com a parceria de vocês, para seguirmos fazendo este trabalho tão bonito, com a ajuda de tantas mãos. Boa tarde a todos. É com muito carinho e com uma imensa felicidade que aceitamos mais um convite para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus junto aos amigos da Casa da Esperança Chico Xavier, em São Lourenço do Sul. Quando nos foi proposto o tema para este trabalho como encerramento do ano, foi colocado de forma a refletirmos sobre os fatos que foram comuns a todos nós, não só a nível de país, mas a todos nós no mundo, não? E ao mesmo tempo que trouxéssemos uma palavra de esperança em relação ao próximo ano que está chegando. Então, antes de nós darmos início a essa reflexão, eu gostaria, junto com todos os amigos aqui presentes que estão nos acompanhando nesta live, aos amigos espirituais da nossa querida Casa da Esperança Chico Xavier, como também a equipe espiritual da minha casa Recanto de Luz, para que nos envolvêssemos todos em uma oração, rogando assim: Senhor Deus, Mestre Jesus, mais um ano está chegando ao seu final. Confiante, Senhor, que somos no Teu amparo, no Teu amor e no Teu cuidado. Agradecemos todas as oportunidades de aprendizado que nos foram colocadas ao longo deste ano, que não foi muito agradável para aquilo que nós estamos acostumados. Mas compreendemos, Senhor, que os Teus desígnios são exatamente aquilo que nós necessitamos para o nosso melhoramento, para a nossa evolução moral, para a nossa evolução intelectual. Te agradecemos, Senhor, e rogamos a Tua misericórdia a tocar todos os corações que ainda não compreenderam este momento. Que Tu possa envolver, Senhor, a todos aqueles espíritos que desencarnaram vítimas desta pandemia. Que Tu possa envolvê-los no mundo espiritual através do cuidado da espiritualidade amiga, para que eles compreendam, para que eles aceitem, para que despertem o mais rápido possível para um novo recomeço, para um novo trabalho. A eles dedicamos a nossa palestra de hoje e a eles agradecemos por terem cumprido com a sua missão, por terem cumprido com o compromisso que todos nós assumimos de estarmos reunidos neste exato momento, neste nosso planeta de provas e expiações, para que juntos pudéssemos exercitar o amor ao próximo, a caridade e a solidariedade, em Teu nome, com muito amor e com muita resignação. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Então, meus amigos, envolvidos assim, nestas boas vibrações,
nós vamos passar as nossas reflexões. Então, quando este tema, esta ideia de refletirmos sobre o que passou, sem que nós não nos sentíssemos assim desanimados, não? Porque já passamos pelo momento do Natal, onde Jesus nasce no intuito de nos trazer renovação, de nos trazer esperança, de nos mostrar que o seu propósito de ter estado aqui entre nós era justamente esse, o da resignação, da paciência, da tolerância, do amor ao próximo. Então, envolvidos neste clima de amor, de compreensão, nós refletimos sobre um texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do livro Chico Xavier Pede Licença, onde é feito uma reflexão em torno da questão 737 do Livro dos Espíritos. Então, baseado no texto deste livro, que é de psicografia do Chico Xavier, em parceria com Herculano Pires, aparecem mensagens de Emmanuel e também do irmão Saulo. Então, vamos ver, assim, como que eles nos trouxeram essa imagem e qual foi o título que nós escolhemos para a nossa tarefa de hoje. Então, como nós vamos tratar aqui de um ano novo, nós vamos falar principalmente não de um ano novo, mas de um novo homem para este ano novo. Baseados também numa mensagem, num título que foi trazido por Neio Lúcio num livro Sementeiras de Paz, onde ele traz mensagens aos seus familiares e ele diz que um ano novo é sempre uma dádiva de Deus. Então, por que ele nos diz isso? Porque é sempre um momento de nós avaliarmos esta mudança de um ano para o outro e aprendermos com aquilo que não deu muito certo e que nós teremos uma nova oportunidade de nos melhorarmos. Não é apenas a virada, né, do calendário, mas uma nova oportunidade, uma nova bênção que nos é concedida, como se nós tivéssemos a oportunidade de começar novamente. Os dias, os meses começam a contagem no nosso calendário e no nosso relógio, mas a nossa vida não volta de onde nós paramos para que nós pudéssemos consertar. Mas, refletindo sobre aquilo que nós fizemos e que não deu tão certo assim, nós temos uma possibilidade de não persistirmos no erro. Então, o que Emmanuel traz para nós nessa reflexão da questão do Livro dos Espíritos? Ele vai nos dizer que nessa questão 737, os Espíritos falam a Kardec deste momento, né, de transição em que nós estamos vivendo. Então, Emmanuel constrói o seu texto com o título Uma Casa em Reforma. Então, o que é isso? Aqui nós temos na nossa imagem um novo homem para um ano novo. O que é essa casa que Emmanuel fala? É o nosso planeta. Então, ele está passando por essa reforma e nós estamos de mudança para este novo mundo, para esta nova casa. E aí nós precisamos fazer estas reformas. É preciso reorganizar melhor. Como se nós compararmos uma família pequena que mora numa pequena casa e a família vai aumentando.
Então, se ela vai aumentando, às vezes nós precisamos adaptar o espaço, precisamos reorganizar, precisamos mexer, não? Desfazer algumas coisas para construirmos outras em melhores condições. Assim é o nosso mundo. Então, ele está passando por esse momento de reforma. Então, nós vamos nos preparando, vamos nos formando para este novo mundo, para esta nova chegada. E estamos construindo este novo homem. Então, vamos ver como que Emmanuel nos fala sobre isso no texto. E ele começa citando a questão do Livro dos Espíritos, que diz assim: com que fim fere Deus a humanidade por meios de flagelos destruidores? E os espíritos respondem de uma forma bem simples: para fazê-la progredir mais depressa. Mas aí a gente pensa assim: mas por que não? Por que que há essa necessidade desses flagelos se nós temos essa condição de nos melhorarmos? Há essa necessidade de que todos sejam envolvidos? E aí os espíritos vão continuar respondendo a Kardec. Às vezes, isso é necessário para que aconteça melhorias em determinadas regiões, em determinados locais, em que a intelectualidade seja desenvolvida para que despertemos para a necessidade da qual nós estamos sendo acometidos. Então, eles respondem assim: certas regiões, outrora assolada por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Por que aconteceu isso? Porque durante aquele período, eles foram estimulando a sua inteligência, observando como que aqueles flagelos aconteciam e foram aprendendo a se prevenir. A questão dos terremotos, por exemplo, nas regiões do mundo em que hoje o número de pessoas vítimas, muitas vezes, dos terremotos, são bem menores do que 2, 3 séculos atrás, porque hoje as construções são preparadas para isso. As pessoas aprendem, os cientistas conseguem prever como que aquilo irá acontecer, em que nível, em que proporção. Então, há uma questão de resgate, de retirar aquelas pessoas para um local mais seguro. Então, vejam que aquela região não foi dizimada, ela não sumiu, não tiraram do mapa por questões dos flagelos. Mas o que aconteceu? Aquela população daquele local aprendeu a se prevenir, a se precaver daqueles flagelos. Então, se acostumaram com aquela situação e aprenderam a viver ali, naquele local, já se prevenindo daquele momento difícil. Então, são situações que às vezes chegam para nos estimular a buscarmos recursos de como vivermos naquele local. Então, seguem os espíritos respondendo a Kardec: que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Então vejam, todas as situações que muitas vezes nos envolvem nesse momento em que nós não gostamos, nos sentimos assim, de certa forma, injustiçados ante a vontade divina, mas ela traz esses objetivos de nos estimular para nos defendermos daquele momento e, ao mesmo tempo, incentivar em nós também o verdadeiro sentimento da caridade. Então, nada que está nos desígnios divinos é impensado, é injusto ou é por acaso.
Mas como que nós nos colocamos em relação a isso que aconteceu conosco neste ano? Como que nós nos sentimos em relação à justiça divina nas questões da pandemia, da qual chegou para nós nesse momento? Como que nós nos sentimos? Será que nós poderíamos prevenir? Será que nós poderíamos ter evitado? Esta é uma outra questão que os espíritos respondem a Kardec. Mas antes de nós refletirmos sobre essa questão, vamos pensar nós, como que nós nos sentimos em relação a isso, a esta pandemia. Muitos de nós se sentiu realmente injustiçado. Porque quando as coisas acontecem, como nós citamos ainda agora, por exemplo, um terremoto, que não é comum no nosso país, nós lamentamos, nos solidarizamos, às vezes participamos de campanhas que enviam para esses locais água, alimentos, roupas, agasalhos. Muitas vezes fazemos isso, mas estamos longe, não? E este ano foi diferente. O mundo todo foi envolvido. E como que nós nos sentimos em relação a isso? Porque nós vivenciamos, né, estas dores. Nós nos preocupamos, nós nos abatemos, nós sofremos o afastamento, o distanciamento dos nossos familiares, dos nossos amigos. Milhares perderam as suas vidas, perderam os seus empregos. Suicídios aconteceram pelo desequilíbrio emocional, psíquico, espiritual. Nós acompanhamos tudo isso. Não bastasse tudo isso, nós sofremos com desencarnes de entes queridos, o desencarnes de personalidades, de anônimos, todos foram envolvidos, sem exceção. Assistimos entristecidos fecharem-se as portas dos templos de luz, como as nossas casas espíritas. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos estimulados na nossa fé em família e até mesmo à distância. Aprendemos a rezar dentro das nossas casas, a fortalecer estes laços com a espiritualidade que nos atende muitas vezes e nós achamos que elas só estão disponíveis lá, no nosso templo religioso, na nossa casa espírita, seja qual for a fé que nós trouxemos para a nossa vida. Nós aprendemos isso. Não é verdade? Mas nós também assistimos a concordâncias, discordâncias. Nós assistimos a situações de destacarem-se bandeiras pretas, vermelhas, laranjas, designando os perigos que nos envolviam, decretos, discussões. Tudo isso foi nos afetando. E nós não sabíamos muito bem como nos posicionarmos. Como nós entendemos isso na nossa vida? Qual o propósito de Deus para nós? E aí, nós vamos lembrar dessa questão, lá do Livro dos Espíritos. Dado é ao homem conjurar, ou seja, prevenir os flagelos que o afligem, e respondem os Espíritos, em parte é, não porém como geralmente o entende. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiências, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se ele sabe pesquisar as causas. Como falamos, a questão dos terremotos, não? Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral,
que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Estes mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Aonde entra aqui a nossa negligência? Muitas vezes nós não valorizamos, não cuidamos daquilo que nós temos, da saúde, do ambiente familiar, do nosso planeta. Vamos correndo naquela ambição desmedida, vamos lutando de forma em que o egoísmo prevalece. Nós queremos aquilo que satisfaça apenas as nossas vontades. Então, por isso que ele diz: cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe e nada pode fazer. Está muito relacionado com o nosso posicionamento aqui e com o compromisso que nós assumimos de estarmos aqui nesse exato momento, ou em outros momentos. Já houve tantos, não? Tantas dificuldades no nosso planeta. Então, nós temos que entender isso, né? Mas aí, às vezes a gente pensa assim, nós achamos que se esses flagelos têm um propósito e a Terra está passando por esse momento de transição para separar o joio do trigo, por que então tantos homens bons também desencarnam? Por que não morrem apenas aqueles maus, aqueles que são egoístas, aqueles que, aos nossos olhos, não oferecem nada de bom para a humanidade? Mas por quê? Estes homens bons que estão desencarnando, eles também encontrarão as suas recompensas pelos sofrimentos que eles passaram, se suportando sem lamúrias ou reclamações. Então, quando eles chegarem no plano espiritual, eles vão saber por quê que aconteceu isso com eles. Nós temos que lembrar que há todo um projeto, não para a nossa vida aqui na Terra, para o nosso processo reencarnatório. Nós não estamos aqui nesse momento por acaso. Não. A reencarnação não erra de ano, de endereço, de tempo. Estamos todos no local certo, no momento certo, na hora certa. Se não houver a necessidade de sofrermos com a doença, de sermos vítimas da pandemia, significa que não havia necessidade de nós passarmos por esse momento? Não. Por alguma razão nós estamos aqui. Se a doença não chega até nós, alguma razão, por algum propósito, nós nos comprometemos com o mundo, com a humanidade. Seja para aprendermos a conviver mais na nossa família, seja para o estímulo da fé, seja para compartilharmos estes momentos. Porque será que nós já percebemos que fomos preparados sutilmente para esse momento? Falávamos ali na questão do Livro dos Espíritos, em que eles são mais ou menos, observando o que está acontecendo, eles podem prevenir. Nós não podemos prevenir, mas o que aconteceu? Nós fomos estimulados intelectualmente, a tecnologia surgiu e nós estamos aqui. Apesar de isolados, estamos convivendo neste momento. Estamos estimulando a fé, estamos compartilhando o Evangelho de Jesus, independente de estarmos com as portas dos templos religiosos fechados. Vejam que nada acontece por acaso. E talvez a gente não tenha se dado conta da sutileza como isso aconteceu. E será que nós lembramos de agradecer a Deus por isso? Porque talvez, se o flagelo tivesse sido outro, que não uma epidemia, tivesse sido uma guerra, por exemplo,
Nós temos que lembrar, numa guerra, uma das primeiras coisas que são interrompidas são os meios de comunicação, a água, a luz, para que a população fique fragilizada. Então vejam a importância de nós observarmos a sutileza dos ensinamentos que Deus nos coloca nestes momentos difíceis. Não é a primeira vez, não, que isso acontece. Os flagelos naturais, normalmente, e as vítimas dessas situações, elas servem para a evolução daquela região, de uma cultura, de um povo, da ciência, da medicina. Vamos lembrar assim, qual é o primeiro flagelo que nos fala no Livro dos Espíritos? São as pestes, são as doenças. Depois vem os outros flagelos naturais, né? Então, se nós lembrarmos de doenças de séculos passados, em que houve o estímulo do estudo da medicina, a ciência evoluiu, nós vamos lembrar, por exemplo, da varíola, da poliomielite, doenças que, pelo baixo número, pela sua baixa incidência, podem ser consideradas erradicadas do planeta. Mas isso estimulou no homem a sua inteligência para que ele fosse buscar a cura. Não é a primeira epidemia que nós sofremos. Se nós lembrarmos, por exemplo, lá na Revista Espírita de 1867, nós vamos ter notícias da epidemia das Ilhas Maurício. Ilhas que pertenciam à França, não? Então está lá relatada na Revista Espírita. E o que os espíritos falavam sobre isso? Qual a necessidade de um momento daquela epidemia, daquela pandemia? E os espíritos responderam: ela é um dos meios destinados a regenerar a humanidade e a Terra propriamente dita. Vejam isso lá em 1867. E por mais estranho que nos pareça, naquele período também aconteceram, apenas naquela região, situações bem idênticas à que nós estamos vivendo agora, incluindo um determinado remédio que auxiliava nos sintomas da doença e que era de custo bem baixo e que, em função de auxiliar, começaram a subir o preço, a elevar o preço, e a população mais carente ficou à mercê, né? Pode-se dizer assim. Não teve acesso a essa medicação. Vamos ver mais assim, o que nos dizem os espíritos sobre essa questão da epidemia na ilha Maurício, nas Ilhas Maurício. A comunicação foi de Clédier du Plantier. Não sei se essa pronúncia é correta, mas faz de conta que é, né? E ele diz assim: uma epidemia universal teria semeado o pânico na humanidade inteira e por muito tempo detido a marcha de todo o progresso. Uma epidemia restrita, atacando sucessivamente sob múltiplas formas cada centro da civilização, produzirá os mesmos efeitos salutares e regeneradores, mas deixará intactos os meios de ação de que a ciência pode dispor. Então, naquele momento, havia necessidade que a ciência se desenvolvesse. Então, somente aquele local foi acometido da pandemia, como está ali, uma epidemia restrita. Aquele momento era necessário. E ele segue dizendo assim: os que morrem são feridos de impotência, mas os que veem a morte à sua porta buscam novos meios de a combater. Começam, não, a procurar novas formas de sobrevivência, de
resgatar a sua saúde e a saúde de todos. O perigo torna inventivo, ele estimula a busca, ele faz com que a gente queira sobreviver. E quando todos os meios materiais estiverem esgotados, cada um será mesmo constrangido a pedir a salvação aos meios espirituais. Então, é necessário para o desenvolvimento da nossa inteligência e, ao mesmo tempo, da nossa fé. Quando a gente achar que nada mais nos resta, aí nós vamos lembrar de um Pai soberanamente justo e bom. Não é o momento que nós estamos vivenciando agora? A luta, a busca pela vacina, esta ou aquela, a outra, esta é melhor, esta é mais eficaz, essa ainda não serve, essa ainda não temos como avaliar. Nós temos pressa pela vida que nós conseguimos observar com os olhos deste momento. Mas quando nós percebermos que a vida vai além dessa existência, aí nós vamos lembrar de pedir auxílio e salvação aos meios espirituais. Então nós vamos compreender da necessidade da nossa fé. Nós vamos compreender os propósitos de Jesus. Nós vamos nos unir em coração. Nós vamos prestar atenção no nosso próximo. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga e vamos entender os sentimentos de justiça e do bem, de amor e de caridade. Aí nós vamos ter compreendido o que realmente significa os propósitos de Jesus. O que significa estes flagelos, que ainda continuam sendo explicados na Revista Espírita pelo Dr. Demeuri, em que ele diz assim: entramos cada vez mais no período transitório, que deve levar à transformação orgânica da Terra e à regeneração de seus habitantes. Não é a casa em reforma da qual Emmanuel nos fala? Os flagelos, diz ele, são os instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo, destinado a marchar para frente, os elementos cangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com o seu novo estado. Então vejam, tudo isso está acontecendo justamente quando a nossa casa entra em reforma. E nós temos que entender que esta casa é o nosso planeta. Esta casa é a nossa terra. E se ela está se transformando, se faz necessário que nós tenhamos serenidade, que tenhamos confiança na justiça divina, que saibamos compreender e vivenciar de justa forma a regra áurea, de fazer ao outro exatamente aquilo que nós queremos receber. Então, nós precisamos revisar os nossos valores, considerando o espírito imperecível que nós somos. Fazer a revisão desses valores para que possamos compreender por que estamos aqui, neste exato momento. Porque o ano vai mudar. O ano é novo, mas eu me transformei no novo homem para este ano novo? Será que eu realmente estou pronto para isso? Então vamos dar testemunho de como nós estamos vivenciando esses ensinamentos cristãos, dos quais nós trazemos há vários séculos para a nossa vida. Então vamos buscar colocar isso em prática. Somos seres ainda em construção e em formação. É natural que nos inquietemos com estas mudanças, que nos inquietemos com estas dores, que nos trazem algumas tristezas, que nos trazem algum desconforto, mas nós precisamos confiar
porque os fatos que envolvem essa transformação do nosso planeta de um plano menos inferior para um plano mais elevado fazem parte desse processo. Então, nós temos que confiar na justiça divina. A nossa fé, a nossa postura tem que ser de quem confia nesse Pai soberanamente justo. E não de alguém que entra em desespero porque acha que tudo se termina agora. O mundo não irá acabar, como nós podemos ver nessa mensagem do Emmanuel, do qual nós comentamos no início do nosso trabalho, do texto Casa em Reforma, em que ele diz assim: a felicidade e a paz nos processos de vivência comum reclamam a abnegação de quantos se declaram a favor de um mundo melhor. Surpreendemos nisso expressivo concurso de valores pessoais, lançado aos cultivadores do bem na base da legenda evangélica. Quem deseja ser o maior, que se faça o servidor de todos. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 26. Ou seja, seguindo, não, os ensinamentos do próprio Mestre, que venho para servir e não para ser servido. Aquele que, sendo o maior, se fez pequeno para estar entre nós. Ergamos-nos para a vida sustentando a luz da esperança. Evidentemente, não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Vejam, Emmanuel está nos dizendo isso. Então, a espiritualidade nos diz: a moradia planetária não será exterminada. Nossa Terra irá ser reformada. Então, para isso, nós também precisamos reformar. Continuamos todos resguardados pelo equilíbrio das leis universais. O que existe presentemente na Terra é o chamamento cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento, com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor da nossa própria renovação. Então vejam que passar por esse momento pode sim nos deixar inquietos, entristecidos. Afinal de contas, nós temos sentimentos. Então, é óbvio que nós vamos nos abater, vamos nos sentir tristes, não gostaríamos de passar por essas dificuldades. Mas se nós lembrarmos que somos espíritos imperecíveis, como diz Emmanuel, nós vamos entender que o que ficar por aqui é apenas material e que nós vamos chegar do outro lado da vida com a sensação do dever cumprido, com a sensação daquele homem que realmente se renovou, que aproveitou o aprendizado para se transformar num novo homem para o ano novo. Porque o mundo gira. O mundo não vai parar. Ele vai seguir e nós não podemos ficar estagnados esperando que algo de bom aconteça, que tudo mude lá fora para que eu me transforme. Eu não posso ficar esperando que o mundo coloque algo para que eu me surpreenda, que eu seja surpreendido pela mudança do mundo e nada em mim se transforme. É o contrário. O mundo gira. E nós temos que acompanhar estas mudanças. Não podemos ficar estagnados. O mundo vai evoluir, mas ele precisa que nós nos transformemos, que aproveitemos essas oportunidades da qual nos fala Emmanuel para a nossa própria renovação. E como o mundo gira, para finalizar o nosso trabalho, eu trouxe um vídeo com uma mensagem musical do Plínio de Oliveira que fala exatamente sobre isso, sobre essa mudança do mundo, sobre esta evolução em que o mundo vai girar,
mas que um pouco de tristeza não nos impede de cantar. Então eu vou deixar o vídeo para que todos possamos assistir e, após o término do vídeo, eu volto para as nossas considerações finais. Sim, sempre há um jeito. Sabe por quê? Porque se eu creio num mundo melhor, eu crio um mundo melhor para mim. Ou você cruza os braços e espera o cupim te roer. O mundo gira, filho. Ou você aceita isso e constrói, ou você faz igual o Raul Seixas, pede para o mundo parar e desce. Só que não dá, não dá. O mundo gira. Agora invento um novo jeito de falar, mas vem de dentro a mesma voz, o mesmo ar. Ainda guardo estrelas no meu coração, ainda faço versos de paixão. Ruas escuras, labirintos, alçapões. Não me engano, ainda percebo as ilusões. Só quero que você segure os seus sinões. Pra um pouco de alegria, abra todos os portões. Quero te falar das coisas que aprendi. Tristeza não me impede de sorrir. O mundo gira, a vida segue, vamos celebrar. Um pouco de tristeza não me impede de cantar. Quero te falar das coisas que aprendi. Um pouco de tristeza não me impede de sorrir. O mundo gira, a vida segue, vamos celebrar. Um pouco de tristeza não me impede de cantar, não me impede de cantar, não me impede de cantar. Coisas que aprendi, que um pouco de tristeza não me impede de sorrir. O mundo gira, a vida segue, vamos celebrar. Um pouco de tristeza não me impede de cantar, não me impede de cantar, não me impede de cantar. Das coisas que aprendi, que um pouco de tristeza não me impede de sorrir. O mundo gira, a vida segue, vamos celebrar. Um pouco de tristeza não me impede de cantar, não me impede de cantar. Depois, então, desta linda mensagem,
dessa música que nos fala em renovação, em confiança, em alegria, em celebrar e não nos deixar nos abatermos pelas tristezas do momento, nós nos despedimos de 2020. Nos despedimos dos amigos da Casa da Esperança Chico Xavier de São Lourenço do Sul, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita luz, muita serenidade, muita confiança em Deus e muito, muito, muito amor para 2021. Um feliz ano novo a todos. Agradeço a esta casa, aos amigos espirituais, a oportunidade de termos estado juntos por mais uma vez durante todo esse ano. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.